Boa noite, meu nome é Ezequiel Alves Pereira, sou aluno do sétimo período do curso Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro Manhuaçu e essa aula será gravada para o Laboratório de Ensino de Botânica, onde eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as plantas suculentas. As plantas suculentas elas têm famílias, várias famílias diferentes. Eu vou falar um pouquinho sobre as famílias das crassuláceas, que pertencem à família das angiospermas. As crassuláceas são ervas suculentas muito conhecidas e estudadas por apresentarem o metabolismo ácido das crassuláceas, que no caso é o ciclo CAM, que é uma adaptação para habitats com pouca disponibilidade de recursos hídricos. Outras adaptações para a sobrevivência em climas desfavoráveis são a cutícula de cera espessa cobrindo a epiderme. E a característica mais conhecida e admirada do grupo, que é a presença de folhas carnosas com um grande tecido de reserva de água. São amplamente distribuídas desde regiões com clima tropical até regiões de clima temperado. Essa família é comumente cultivada e utilizada como plantas ornamentais, pertencente ao grande grupo das angiospermas, e é composta por mais de 1.500 espécies, distribuídas em 35 gêneros, sendo Crassula o gênero tipo. As plantas mais comuns comercialmente são a Eccheria, a Kalanchoe e a Sempervivum. Dentro do grupo encontram-se ervas anuais, bianuais ou perenes. O metabolismo ácido das crassuláceas, no caso o ciclo CAM, é uma via metabólica para a síntese de carboidrato, presentes em certas espécies de plantas, especialmente plantas suculentas, como a das famílias das crassuláceas, nos quais esse metabolismo foi detectado pela primeira vez, e é uma adaptação para essas condições áridas. Em síntese, as plantas CAM elas abrem seus estômatos durante a noite, absorvendo dióxido de carbono durante esse período e armazenando-o em forma de ácido málico. Durante o dia, com a incidência da luz solar, esse ácido málico sofre reações e é transformado em moléculas de glicose. As folhas. As folhas desses vegetais se apresentam de diversas maneiras, sendo encontradas as morfologias alterna, oposta e verticílada, e às vezes em roseta, simples ou em algumas espécies podem ser compostas. As características mais marcantes são as folhas espessadas devido a uma reserva de água encontrada nas mesmas, sendo popularmente conhecida como suculentas. Também temos as flores. As plantas dessas famílias apresentam inflorescências determinadas, às vezes reduzidas a uma flor solitária, terminais ou axilares. As flores das crassuláceas são geralmente bissexuais, actimorfa e sem panto. A corola geralmente contém de 4 a 5 pétalas e sépulas em igual número, podendo estar livres ou fundidas, formando uma corola em formato de tubo. O número de carpelos geralmente é igual ao número de pétalas e cada uma apresenta uma glândula nectarífera em formato de escama. Também apresenta o androceu, que é um composto por um grupo de 4 a 10 estames livres, ligeiramente fundidos ou não à corola. As anteras deiscentes por um poro terminal e os grãos de pólen tricopados. O gineceu. O gineceu ele é composto por 5 a 4 carpelos, geralmente, livres e ligeiramente fundidos na base. Os ovários com súperos com placentação lateral ou axial em caso de carpelos fundidos, ou seja, sincárpico, estigmas diminutos. Cada carpelo subtendido por uma glândula nectarífera em formato de escama, óvulos pouco numerosos por carpelo, paredes de megasporango fina ou espessa. Bem, as crassuláceas, ela já tinha falado, que elas apresentam o metabolismo do ácido das crassuláceas, que é uma adaptação para a disponibilidade de pouca água,
Com isso, seus estômatos eles permanecem fechados durante o dia e abrem durante a noite. E assim, a perda de água ela acaba sendo reduzida e a fixação do carbono ocorre quando os estômatos estão abertos, formando o ácido málico que é transformado em carboidrato durante o dia. Agora sobre a reprodução. A reprodução ela pode ser feita por polinização. As crassuláceas são polinizadas principalmente pelos hemípteros. Porém, algumas dessas espécies elas se especializaram para a polinização por aves, apresentando corolas chamativas e maiores. No caso, a corola, do termo latino corolla pequena flor, é o nome dado ao verticilo interno do perianto da flor, quase sempre vistoso. Está associada à proteção do androceu e do gineceu, e é a atração e seleção dos polinizadores. O conceito pode ser definido de forma mais sintética como conjunto de folhas modificadas de uma flor, no caso as pétalas. As pétalas costumam estar dispostas livres entre si ou fusionadas às outras. Quando fusionadas, a porção estreita basal recebe o nome de tubo, a porção superior de libro e a abertura de fauce. Também temos a polinização por dispersão de sementes. As flores são bissexuais e a autofecundação ela pode ocorrer. E a dispersão de sementes é realizada através do vento. E também temos a reprodução assexuada, que é a reprodução vegetativa que ocorre em algumas espécies, como a calanchoe, através da produção de propágulos com a formação de clones. Essas plantas elas são conhecidas popularmente como a mãe de mil, devido à sua rápida reprodução por clones. Bem, os propágulos são estruturas constituídas basicamente por células meristemáticas que se desprendem de uma planta adulta para dar origem a uma nova planta, geneticamente idêntica à planta de origem, no caso os clones. Os propágulos são muito comuns em algas, em gametófito das hepáticas e em espécies da família Crassuláceas, entre as outras. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns tipos de plantas que pertencem à família das suculentas. Por exemplo, a Eccheria ou rosa de pedra. Essa suculenta ela é originária do México e do noroeste da América do Sul e pertence à família da Crassulácea. Ela necessita de muito sol e o seu formato se assemelha como de uma rosa. Além disso, a sua coloração é verde azulada ou ainda um pouco mais escuro, com toques castanhos. Essa planta é muito utilizada no paisagismo em jardins de pedra por seu aspecto similar e se desenvolvem bem em vasos ou em jardins suspensos. A suculenta com o nome colar de pérolas. Essa é uma suculenta nativa da África que tem características de ficar suspensas, como suas folhagens caindo para fora do vaso, ou onde esteja sendo cultivada, mas também pode ser desenvolvida de forma rasteira, plantada no chão. Tem preferência por muita iluminação e de forma indireta, pois o sol danifica suas folhas. A planta de jade. Essa é uma suculenta que é nativa da África do Sul e está muito associada a boa sorte, dinheiro, amizade, prosperidade, fortuna, riqueza. Bem, a planta de jade é uma suculenta de pequeno porte, necessita de iluminação à meia sombra e tem um ciclo de vida perene. No caso, ele apresenta uma grande longevidade. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a barbosa, que todo mundo conhece, que utiliza muito para fazer tratamento do cabelo. Bem, a barbosa ela já pertence à família das liliáceas, mas também é uma planta suculenta e apresenta um caráter medicinal, cosmético e paisagístico, extremamente conhecida e utilizada no mundo inteiro. Essa suculenta ela apresenta um porte médio e tem preferência por locais muito bem iluminados. Suas folhas são bem longas e carnosas, têm bordas serrilhadas e com pequenos espinhos. Bem, zebra ou a horte atenuada. Bem,
Essa suculenta ela pertence à família da Asphodelaceae. Suas folhas são grossas, triangulares, pontiagudas e formam um porte denso. Somado a isso, as suas folhas têm pequenas calosidades em sua superfície, formando uma espécie de lista branca no fundo verde escuro. Por isso que ela é chamada de zebra. Essa plantinha exige uma iluminação frequente, mas com muito cuidado, porque ela acaba sofrendo queimadura se ficar muito exposta ao sol. E a flor fantasma. A flor fantasma é uma suculenta originária do México e pertence à família das crassuláceas. Seu nome popular, flor fantasma, é em decorrência à sua aparência, porque suas folhas têm tonalidades um pouco azuladas, cinzentadas, esbranquiçadas. Além disso, ela é revestida com um pó branco, que acentua sua aparência ainda um pouco fantasmagórica. E por último, a orelha de Shrek. Essa suculenta, ela pode viver bem ao som não, gente, me perdi. Ela pode viver bem ao sol, ficando com o contorno no vermelho, no topo de sua folha, e ficar um pouco enrugada. Porém, é mais aconselhável que ela seja cultivada à meia sombra. Ela pertence também à família das crassuláceas e tem como característica principal ser uma planta de pequeno porte, arbustiva, ramificada, compacta e de ciclo perene. Ou seja, ela tem um ciclo de vida muito longo. Além disso, seu nome popular se dá pelo fato de que suas folhas têm formatos tubulares de trompetas, por isso que ela é associada à orelha do personagem Shrek. Bem, pessoal, era somente isso que eu queria trazer hoje para vocês e boa noite.